Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto, conscientes de que a perseverança é o caminho que nos conduz ao cumprimento das promessas que o Senhor nos fez. Muitas vezes queremos ver o resultado imediato, desejamos respostas rápidas, soluções instantâneas, esquecendo-nos de que o tempo do Senhor é perfeito, Pai. Como diz em Tua palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 36, necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ajuda-nos a entender que entre a semente e o fruto existe o tempo do crescimento, o tempo da espera, o tempo do amadurecimento. Ensina-nos a não desanimar enquanto aguardamos o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando nada muda ao nosso redor, mesmo quando o silêncio parece nos cercar, que o nosso coração continue firme, sustentado pela fé que não se abala. Pai, nós te pedimos que nos deis a capacidade de confiar mesmo nas demoras, porque sabemos que o Senhor nunca atrasa, o Senhor apenas prepara, molda, transforma. E quando estivermos prontos, a promessa se manifesta. Que a nossa fé não seja como a chama que se apaga com o vento, mas como o fogo que resiste às tempestades. Nós queremos aprender a caminhar com paciência. Queremos compreender que o processo é parte da bênção, que a espera também é escola para a alma, que o deserto é o lugar onde aprendemos a depender somente de Ti. Como diz em Tua palavra em Tiago capítulo 1, versículo 4, a paciência deve ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, Pai, trabalha em nós essa paciência perfeita, essa fé madura que não busca atalhos, que não reclama do tempo, mas confia que o tempo do Senhor é o melhor. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes o cansaço nos visita, o medo se aproxima, a dúvida sussurra, dizendo que não vamos conseguir, que nada vai mudar, mas te pedimos força para permanecer, ânimo para continuar, fé para prosseguir, mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando as lágrimas nos visitam à noite, mesmo quando as portas parecem fechadas, que o nosso espírito continue olhando para Ti, sabendo que o Senhor é fiel, que nenhuma promessa Tua cai por terra, que o Senhor disse vai se cumprir, ainda que o tempo pareça demorar, ainda que a esperança seja provada, ainda que a fé seja testada, nós escolhemos confiar, porque sabemos que a perseverança não é perda de tempo, é preparação para o milagre. É o terreno onde o Senhor planta vitórias duradouras. É o espaço entre o pedido e a resposta, onde o Senhor revela quem realmente somos. Por isso, Pai amado, ensina-nos a não desistir. Ensina-nos a suportar com mansidão as demoras, a transformar a ansiedade em oração, a inquietude em confiança, a espera em adoração. Queremos viver uma fé firme, que não depende de emoções, mas de convicção, que mesmo sem ver já agradece, que mesmo sem sentir já celebra, que mesmo sem entender já se entrega, pois sabemos que o Senhor está trabalhando nos bastidores da vida, cuidando de detalhes invisíveis, preparando o cenário perfeito para manifestar a Tua glória. E quando tudo se cumprir, poderemos olhar para trás e dizer que valeu a pena esperar, porque cada lágrima, cada tentativa, cada oração silenciosa foi um tijolo na construção da promessa. Foi o processo que nos tornou mais fortes, mais dependentes, mais parecidos com Cristo Jesus, nosso exemplo de perseverança. Senhor amado, quando a caminhada se torna difícil, quando as forças parecem diminuir, nós te pedimos, renova em nós a coragem para seguir, porque sabemos que a perseverança não é fruto do acaso, é o resultado de um coração que confia em Ti,
mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, quando os ventos sopram em direção oposta, quando o chão parece se abrir. Queremos permanecer firmes, olhando para as tuas promessas, lembrando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz em tua palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se o Senhor não muda, a tua fidelidade também não muda. O teu amor também não muda. O teu propósito também não muda. Por isso podemos descansar, certos de que nada foge do teu controle. Pai, dá-nos um coração paciente. Ensina-nos a transformar a espera em aprendizado, a demora em comunhão. Que cada dia sem resposta seja um convite a nos aproximar mais de ti, porque muitas vezes o Senhor não retarda o cumprimento da promessa, mas estende o tempo para nos amadurecer, para nos ensinar a ouvir tua voz, a depender da tua direção. E quando entendemos isso, a espera deixa de ser sofrimento e se torna preparação. Então pedimos, prepara-nos, Senhor, molda o nosso interior, tira de nós o orgulho, a pressa, o medo de perder, substitui por confiança, por serenidade, por obediência, para que quando a promessa chegar, estejamos prontos para sustentá-la, com humildade e sabedoria, sabendo que não veio das nossas mãos, mas das tuas. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dias de luta, pelos dias em que tudo parece parado, porque nesses dias o Senhor nos ensina o valor da paciência, da fé verdadeira, do amor que suporta, das promessas que não se apagam mesmo na escuridão. Ajuda-nos a lembrar que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não entendemos o caminho, mesmo quando o mapa da vida parece confuso, queremos apenas confiar, andar um passo de cada vez, com os olhos fixos em ti, porque sabemos que a perseverança é a ponte que liga o presente ao futuro, o esforço de hoje ao resultado de amanhã, a fé plantada à colheita que virá. Pai querido, que a nossa fé não desista diante das portas fechadas, mas aprenda a esperar o tempo certo para vê-las se abrirem, que nossa paciência não seja imposta pela resignação, mas escolhida por confiança. Queremos ser como o agricultor, que lança a semente na terra e não a desenterra no dia seguinte, mas confia que o solo e o tempo farão a parte deles. Assim queremos ser diante das tuas promessas, confiantes de que o Senhor está regando, nutrindo, fortalecendo as raízes invisíveis daquilo que plantamos em oração, e mesmo que não vejamos os brotos, cremos que há vida crescendo sob a terra, porque a tua palavra nunca volta vazia. Senhor, quando a dor do tempo parecer insuportável, lembra-nos de Jesus no Getsêmani, perseverando em oração mesmo diante do cálice amargo. Ensina-nos a continuar mesmo quando a carne enfraquece, mesmo quando a mente cansa, mesmo quando o coração duvida, que o teu Espírito nos sustente com esperança renovada a cada manhã, que a tua presença seja o abrigo nos dias difíceis, a força nas noites de silêncio, o alento quando o cansaço nos tocar. Queremos seguir firmes mesmo com lágrimas, mesmo com incertezas, porque sabemos que a tua graça é suficiente e que os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Assim continuamos caminhando, certos de que a promessa não falha, apenas amadurece no tempo do Criador. Pai amado, chegamos diante de ti com o coração rendido, reconhecendo que sem perseverança não há colheita, sem fé não há promessa cumprida, sem paciência não há maturidade espiritual. Nós queremos aprender a permanecer firmes mesmo quando o cenário não nos favorece, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam, que os nossos olhos espirituais enxerguem além do que é visível, que o nosso coração confie além do que sente, que a nossa alma descanse mesmo em meio às tempestades, pois sabemos que o Senhor trabalha no invisível, costurando cada detalhe do propósito que preparaste para nós. E ainda que os ventos soprem contrários, ainda que as nuvens escondam o sol,
Ainda que o tempo pareça longo demais, queremos permanecer em pé, certos de que quem prometeu é fiel para cumprir. Senhor, quando a nossa fé fraquejar, renova-nos com teu espírito. Quando o ânimo faltar, enche-nos de coragem. Quando a mente se encher de dúvidas, fala conosco através da tua palavra, lembrando-nos de que o justo viverá pela fé. Como diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Queremos viver por essa fé que não depende de resultados, mas de convicção. Que não se alimenta de provas, mas de promessas. Que não se abala com o tempo, mas se fortalece na espera. Ensina-nos a caminhar não por vista, mas por confiança, porque sabemos que aquele que persevera até o fim alcança a vitória, não pela força do braço, mas pela força da graça. Pai de amor, ajuda-nos a entender que as demoras não são negativas, são aulas de dependência, são oportunidades de fortalecer a alma, de lapidar o caráter, de purificar as intenções, porque às vezes desejamos a bênção, mas ainda não estamos prontos para sustentá-la. Então o Senhor nos faz esperar, e nessa espera nos ensina a amar mais, a servir melhor, a ser gratos por pequenos avanços, e ensina-nos a olhar para trás e perceber o quanto já fomos transformados. Quantas vezes o Senhor nos sustentou em silêncio? Quantas vezes o Senhor nos poupou de escolhas erradas? Quantas vezes o Senhor nos preparou sem que percebêssemos? Por isso, mesmo sem entender tudo, escolhemos confiar, escolhemos permanecer, escolhemos perseverar. Senhor, nós te agradecemos por cada promessa ainda não cumprida, porque sabemos que elas estão vivas no teu coração, aguardando o tempo exato de florescer. Obrigado por cada oração que ainda não teve resposta, porque sabemos que o teu silêncio também fala. E fala de cuidado, de tempo perfeito, de amor paciente. Nós descansamos no teu relógio divino, certos de que nada acontece antes nem depois, mas exatamente quando deve ser. E quando chegar o momento, quando o céu disser agora, nenhuma porta poderá permanecer fechada. Nenhum obstáculo poderá se manter de pé, nenhuma barreira poderá resistir ao teu mover, por isso seguimos firmes, perseverando na fé, com os olhos fixos em ti, sabendo que as tuas promessas sempre cumprem no teu tempo. Pai eterno, nós encerramos esta oração dizendo que não queremos mais ser movidos pela pressa, mas pela confiança. Não queremos mais nos guiar pela ansiedade, mas pela esperança. Queremos ser fiéis mesmo no tempo da espera. Queremos ser firmes mesmo nos dias nublados. Queremos aprender a adorar antes de ver o milagre. Queremos agradecer antes de tocar na promessa, porque sabemos que o teu agir é perfeito, e o que o Senhor começou, o Senhor vai concluir, pois tua palavra é viva, poderosa e eterna, e tudo o que prometes se cumpre no tempo certo. Então guardamos o coração, fortalecemos o espírito, permanecemos firmes, certos de que a paciência é o solo onde germina a promessa, e a perseverança é a ponte que nos leva até o cumprimento dela. Por isso te louvamos, te honramos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que perseverou até o fim e venceu por nós. Amém.